Mas vamos lá, gente. Eu pensei muito nesse assunto e acho que pode ser muito útil para você que me assiste. Eu sei que tem muita gente assistindo porque está agora aposentada. Ah, deu aquela freada, tem mais tempo, está com a vida mais tranquila e tem muita gente ainda com a expectativa de se aposentar, né? Só que a gente sabe que a expectativa de vida mundial está crescendo e cada vez mais e, consequentemente, é esperado um número cada vez maior de aposentadorias e o aumento do tempo que a população permanece na condição de aposentada. Aí eu fico pensando, será que isso é bom? Será que, de fato, isso se traduz numa qualidade de vida ou coloca a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, principalmente, em risco? Porque a gente precisa ter propósito, né? A gente precisa continuar aí no jogo, vivendo, realizando. Então, hoje eu convidei um psiquiatra que eu amo. Posso dizer que hoje ele é médico da minha família, ele cuida da gente. E ele tem muita coisa para falar sobre qualidade de vida dos idosos versus essa pausa de trabalho. O psiquiatra Dr. Calildo Alíbia, que conversa com a gente agora. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Vamos sentar para a gente falar então sobre aposentadoria. Tem muita gente que fica só sonhando com esse dia. Ai, quando chegar esse meu momento? Eu gostaria de pensar que não é igual para todo mundo. Então, a aposentadoria não é igual para todo mundo. A condição de saúde que a pessoa chega também não é igual. A forma como a pessoa se preparou para isso, que tem que haver um preparo. Então, uma série de situações econômicas, familiares, de saúde, isso tudo vai afetar muito como é que você vai chegar na terceira e quarta fase da tua vida, né? Porque hoje nós falamos da terceira idade, a partir de 65 anos, mas hoje nós temos uma quarta fase a partir de 85. E isso, uma série de pessoas que estão vivas, atuantes, trabalhando, tocando a vida, ativas intelectualmente. Isso é muito bom, né, Cláudia? Você falou ativas intelectualmente. A minha preocupação é exatamente esse ponto. É verdade que quando a gente para de trabalhar, a gente começa a perder essa atividade mental? Eu acho que a gente deveria pensar que nós precisamos ter rotinas na vida. O trabalho, ele coloca uma rotina, né? Você tem um horário para acordar, você tem um horário para fazer as suas coisas, você tem relatórios para entregar, você tem funções para desempenhar. Então, isso coloca uma rotina na vida. Mesmo a senhora que é dona de casa tem uma rotina. Ela acorda, arruma a casa, faz almoço, então cuida de crianças, depois dos netos. Essa rotina, ela também ajuda a estruturar a vida. O lado muito ruim é quando a gente começa simplesmente a perder a nossa rotina. Então nós precisamos criar uma nova rotina. De manter-nos ativos, não só fisicamente. Fisicamente é extremamente importante, mas também intelectualmente. Nós sabemos que quanto mais recursos psíquicos a pessoa tiver, quanto mais ela estudou, quanto mais ela se interessa por um curso, quanto mais ela faz atividades, às vezes lúdicas, às vezes até com netinhos, sabe, de brincar, de fazer, quanto mais você aprende coisas novas, muito melhor para o teu desempenho, muito melhor para o teu desempenho psíquico cognitivo. Você vai mantendo a atenção, você vai mantendo as ligações entre os neurônios e isto retarda o envelhecimento psíquico. Então isso é muito interessante para a gente. Olha que bom. E aí eu ouvi o doutor falando de aprender coisas novas. Que é uma possibilidade que a aposentadoria dá, né? Porque durante o tempo que a gente está trabalhando, muitas vezes a gente até acha que está ocupando muito a mente, mas dependendo do trabalho, às vezes a gente faz coisas repetitivas que já não representam nenhum desafio para a gente, né? E coisas novas vão dar um ganho mental, é isso? Vai fazer novas ligações entre os neurônios. Por exemplo, você estudou inglês na tua vida. Estudou inglês. Se você depois chegar e falar, puxa, eu vou fazer um curso de inglês,
isto não vai criar novas sinapses, novas ligações entre os neurônios. Você vai ativar áreas que você já teve ativadas. Mas e se você for estudar francês? E se você começar a estudar italiano? E se você começar a aprender uma coisa que você nunca fez? Por exemplo, eu vi você tocando e eu descobri que a Cláudia toca piano. Não, você não descobriu que eu toco, não, porque estou aprendendo. Aprendendo, olha eu que gosto coisa sempre de legal. falar, eu estou na minha 8ª aula de piano. Olha que coisa boa. E eu me comprometi com o piano pensando na minha qualidade de vida e principalmente na minha atividade cerebral. Olha que coisa legal. Então você não estudou piano na tua infância? Não, até tentei uma época, mas era aquele que a gente só ficava na teoria, né? E aí dá uma desmotivada. Mas olha, então agora você está ativando novas áreas cerebrais. Estudar piano, ou eu nunca fiz crochê e quero fazer uma coisa de crochê, isso é importante. Eu nunca fiz alguma coisa que eu vou aprender a fazer. E a aposentadoria dá um leque enorme de espaço e possibilidades de aprendizado. E algumas pessoas pensam, puxa, mas tudo é caro, vou entrar num curso de línguas, ou vou... Não é verdade, tem muita coisa gratuita, tem muitas coisas que você pode frequentar. Há pouco tempo eu fui dar uma apresentação no Sesc Pompeia. E eu fiquei deslumbrado quantas atividades tem. Quantas atividades físicas. Falar, eu caminhava, já sempre gostei de caminhar, mas vai fazer uma outra atividade, por exemplo, uma dança. Fantástico, maravilhoso. Comece a fazer coisas novas, que você tenha que aprender coisas. Isso é genial para o cérebro e isso é nos preparar para lá na frente eu não envelhecer, ou envelhecer com uma qualidade de vida e saúde mental adequada. Isso é genial. Agora, doutora, eu já conversei aqui, principalmente com os geriatras, que falam muito do nosso processo de envelhecimento com a nossa queda hormonal. E eles falam que nessa fase que a gente tem essa queda hormonal, a gente fica mais propenso a ter depressão. E aí, pensando em motivação para fazer novas coisas, a aposentadoria muitas vezes culmina com o começo de uma depressão e uma apatia. Né? As pessoas ficam um pouquinho, às vezes, sem vontade de fazer alguma coisa nova. O estrógeno que a mulher tem, e tem flutuações do estrógeno ao longo da vida, no ciclo hormonal. Por exemplo, mulheres têm muito mais depressão do que homens. E por que disso? A gente atribui ao estrógeno. O estrógeno ele atua em algumas regiões cerebrais onde também estão ligadas com a depressão. Então, quando falta estrógeno, e isso acontece um pouquinho antes da menopausa propriamente dita. Para algumas pessoas são 3, 4 anos antes da menopausa. Você chama então isso de perimenopausa. Essa época existe uma queda de estrógeno e com isso essa pessoa tem muito maior tendência a ter depressão. Então isso é muito frequente. A reposição hormonal, para quem pode fazer a reposição hormonal, quem tem indicação do seu ginecologista, é uma coisa que pode ajudar muito nisto. Se não puder fazer essa reposição, é muito interessante que possa fazer um atendimento desse estado depressivo que ela se encontra. Porque aí volta a ter motivação, volta a ter pique, porque a falta do estrógeno traz isso sim. Mas a falta do trabalho, porque assim, eu penso pelo menos que o ideal é a gente ter um trabalho e enxergar o propósito desse nosso trabalho, enxergar o nosso propósito de vida, né, naquilo que a gente faz. E aí estende para você, minha amiga que trabalha em casa, você que é dona de casa, entender o seu propósito, porque tem propósito nesse ato de serviço que é amor, né? Então isso também conta e é lindo. Aí eu penso assim, a pessoa se aposentou, foi bem a vida toda, passou pelo climatério, enfrentou a menopausa, fez ou não a reposição hormonal, mas aí ela para de trabalhar. Essa falta de propósito também pode, porque aí seria um agente externo afetando o interno. A falta desse propósito também pode causar uma depressão? Você sabe que quando a depressão foi descrita com esse nome, é da década de 50 para cá, ele remete aos fatores externos, depressão, ligando as pressões externas gerando isto.
E se a gente pensar na pessoa com 60, 70, 80 anos, nós estamos tendo uma somatória de coisas. Alterações hormonais, sem dúvida, mas também alteração de profissão, né? Mesmo para as pessoas que cuidaram da sua casa, se a gente pensar, ela foi ficando um pouquinho mais sem função. Os filhos cresceram, os filhos saíram de casa, pode ser que cuide de neto ou não, mas também netos... né? Eles vêm e vão, né? Na maioria das vezes. Ou vem um pouquinho, né? Ou é avô, ou avó, né? E somem. Então isso não basta. E além disto, começa a ter outras questões, às vezes financeiras, que são muito delicadas. A aposentadoria, infelizmente, os valores de aposentadoria é uma parte muito pequena que consegue ter uma vida razoável, uma vida digna, né? Com valores de aposentadoria. Então, o que a gente está pensando é que a pessoa precisa se organizar na vida antes. Se organizar em termos de ter vida própria, além da sua família. Ter amigos, ter atividades, fazer coisas. Ela precisa se organizar em termos de ter um cuidado, como é que vai chegar financeiramente lá na frente. Precisa ter um cuidado com o seu corpo. Como é que eu vou estar em boa qualidade de saúde lá na frente. Então, cuidar-se das coisas básicas, de hipertensão, diabetes, as coisas mais básicas, até a saúde mental, que seria a cereja dessa história, que seria muito legal que ela pudesse ter esse cuidado. E quem não se cuidou e de repente hoje já está enfrentando todas as dores, dá tempo. Dá tempo. A gente consegue reverter essa situação. Tem que quem perdeu o sentido, o propósito da vida, consegue melhorar. Claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Perfeito. Boa notícia, né? Mas o bom mesmo, como o doutor falou, é a gente fazer a prevenção, né? A gente procurar ter atividade, ter propósito de vida. A Andressa gravou uma matéria sobre esse assunto, vamos conferir juntos agora. Aposentadoria é uma palavra que não existe na vida da Vera. Aos 75 anos, ela é mais ativa que muita gente. Eu não tenho condição de parar, sabe? Minha cabeça não me deixa parar. Eu acho que quando você para, você esquece da vida, você esquece de viver. E eu não consigo pensar dessa forma. Eu gosto de fazer várias coisas e eu gosto assim de... Eu brinco, eu falo, quanto mais coisas tiver em cima, que a gente está atrasado, que tem que correr, aí que eu consigo produzir mais. Então, eu preciso dessa atividade toda, né? Aos 72 anos, Vera fundou uma empresa com 2 sócias. Fabiana é uma delas. É engraçado que muita gente acha que ela é minha mãe, né? Então, onde a gente vai, a gente tem que falar que não, que ela não é minha mãe, que ela é minha amiga, que ela é minha sócia, minha parceira. A gente não sente essa diferença de idade entre nós. É uma coisa que ela quer se manter ativa e trabalhando. E ela se mantém muito ativa, ela é responsável por elaboração de projetos, por toda a parte administrativa, contatos com parceiros, ela faz bastante coisa. Então, eu não tenho a menor dúvida de que isso ajuda ela a ter um propósito de vida, a ter uma atividade cognitiva, uma atividade social, que são fatores que a gente sabe que previnem o declínio cognitivo. A gente tem sonhos, a gente coloca os sonhos num papel, ou então deixa o papel ainda meio na cabeça, fala, vai dar certo? Então você começa a pesar os prós e os contras. Você acredita? Se você acreditar, você vai em frente. Sabe? Você não vai começar uma empresa pensando que ela vai ser negativa. Então, vai em frente. Existem 2 situações, as pessoas que se aposentam e continuam trabalhando e as pessoas que se aposentam e param de trabalhar. Para que essas pessoas não fiquem à margem da sociedade, existem lugares como este, um núcleo de convivência, onde elas podem fazer atividades e, o mais importante, fazer novas amizades. Eu parei de trabalhar, mas eu ficava em casa e eu falava, poxa, eu estou fazendo o que aqui? Os ossos atrofiam se você não faz um exercício. Eu falei, vou procurar fazer um exercício, vou procurar distrair minha mente, né? Para não ficar só pensando em bobagem em casa. E aí vim aqui pro MCI, eu vim aqui pro MCI e para ter qualidade de vida. Para melhorar o meu mental, o meu espiritual, ter mais um círculo de amizade. A gente hoje está com 159 idosos, 40 idosos acima de 80 anos e entre 60 e 79 anos.
Aqui eles vêm, aqui nós temos 8 oficinas, eles têm a inclusão com todas as pessoas, conversam, distraem bastante, dançam, saem. A gente passeia bastante com eles. Então, isso faz com que a mente deles abra um pouco também. Não ficar só em casa, como ficam pensando, para ficar em depressão. Não, então o serviço aqui, NCI Bem-Estar da Melhor Idade, é para que eles possam ter uma convivência melhor, tanto na família, quanto a convivência aqui no NCI mesmo. Você pode se aposentar, só não pode parar de se movimentar. O mínimo que você pode fazer, que você tem que caminhar um pouquinho que seja. Sabe, vai a pé até a padaria, ou então vai até o final da rua onde você mora. Começa a fazer assim, que isso depois devagarzinho você vai começando a aumentar. E nunca, de jeito nenhum, ficar parada. Não pode. Essa parte, e o parado fisicamente, ele induz também a você ficar parada intelectualmente e mentalmente. Então, não. Então, vamos lá começar a se mexer. Que demais, né? E às vezes eu fico pensando que tem tanta gente que poderia estar num grupo como esse e de repente falar, ai, não é pra mim. Ai, eu tenho vergonha. Ah, só tem velho. A gente tem uma coisa engraçada, né? Como se a gente não fosse. Olha, só tem velho. Gente feliz, né? Você sabe que isso hoje é acessível, que muitas UBSs de periferia têm atividades de grupos de conversa, de grupos de dança, em periferia e na UBS. Então, frequente mais a UBS da tua casa, da tua região. Olha lá que beleza. E fica tudo escrito no UBS. painel, né? Eu vi isso quando vou tomar vacina, vejo, né? Então, a última vez que eu fui tomar vacina, a gente vê lá os cartazes espalhados, assim, pelos murais. E também aí começa a fazer parte de um grupo. Isso é importante para preservar essa jovialidade, fazer parte de um grupo, estar ativo, fazer parte, dançar junto, brincar com essas histórias. Você sabe que outro dia eu tenho uma paciente que disse assim, doutor, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu passei na casa de uma senhora antes de vir. É uma senhora do meu grupo de dança e ela não está boa, então cada dia uma do grupo passa na casa dela. Olha que coisa legal. Coisa genial, o grupo ajuda muito. A gente continua precisando de rede de apoio, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter aquele momento bem especial de perguntas. O Dr. Calil do Alib vai responder. Então, se você quer participar, se você quer mandar algum questionamento, Vida Melhor Oficial no nosso Instagram. Pode mandar lá, Vida Melhor Oficial, tá bom? Eu vou pedir até para produção colocar aqui na tela. Tá aí, ó, já a minha foto com o Dr. Calil do Alib. Então, é nessa foto que você já envia a sua pergunta. Como lidar com o fato de se aposentar e as mudanças de rotina. É sobre isso que a gente está falando e você manda a sua pergunta lá. Doutora, eu tenho mais um monte de perguntas, quero aprender mais sobre esse assunto, mas eu preciso de uns minutinhos, então, para a gente já organizar as perguntas que estão chegando e eu volto aqui já já. Combinado? Vamos lá, Dr. Calil do Alib. Vou pedir para a produção já liberar as perguntas aqui na tela, para a gente já passar para te atender mais pontualmente. Mas a minha pergunta é assim, um aposentado, pessoa que sonha em se aposentar e que de repente se aposentou, talvez no primeiro dia comemore, mas no segundo dia começa a sentir aquela tristeza e essa tristeza vai se arrastando, precisa procurar uma ajuda? Geralmente essa situação ocorre no segundo mês. O primeiro mês é um mês de férias. Que bom, estou tranquilo, estou com tempo, olha, vou fazer isso, aquilo. O primeiro mês costuma ser uma lua de mel. No segundo mês ele já fez aquilo que ele tinha que fazer e aí começa a situação mais delicada. O primeiro passo é sempre procurar um médico. Por quê? Nós já estamos numa fase que a gente precisa olhar glicemia, precisa olhar a tireoide, precisa olhar outras situações clínicas que possam estar ocorrendo. Então, esse é o primeiro cuidado que tem que se ter de uma avaliação clínica. Feito isso, estiver tudo bem, começar talvez a montar um planejamento do que pode ser feito. O que você gostava de fazer que você não está mais fazendo? Sabe, o que você acha que você sempre puxa? Por que eu nunca tive tempo para aquilo? O que eu não pude fazer na vida e que agora talvez eu possa?
E não pense na parte financeira, porque hoje, felizmente, com a internet, nós temos um leque enorme de coisas que estão disponíveis mesmo a um preço muito baixo ou gratuito muitas vezes. Perfeito. O Carlos Antônio diz assim: boa tarde, sou enfermeiro padrão. Me aposentei, mas meu nível de ansiedade aumentou muito. Antes tinha uma vida corrida, hoje estou tratando a ansiedade. Alguma dica? Vamos encher de coisas a tua vida, vamos colocar uma rotina. Então, um horário para acordar pela manhã, isso é fundamental. Quando você não tem uma rotina, eu posso acordar às 7, às 8, às 9, às 11. Então, precisa ter um horário para acordar pela manhã. E aí, o mais fácil é colocar uma atividade física. Porque pode ser desde uma academia, mas pode ser uma caminhada, pode ser no prédio. Então, coisas leves. Eu sempre sugiro que faça uma orientação primeiro. Não precisa ter um personal, se não for possível, mas pode-se ter, por exemplo, a orientação de alguém, sabe? E tem personagens hoje que vão uma vez ao mês com você. Isso barateou muito isso. Ele vai uma vez, te orienta, vê o que você pode fazer, o que você deveria. E aí, lembre, a atividade física tem produção de endorfina. A beta-endorfina é fundamental para o bem-estar nosso e para controle de ansiedade. Então, começar a colocar atividade. Você sempre trabalhou com saúde? Será que agora dá para fazer alguma coisa ligada com a saúde? Não sei. Tanta coisa interessante, tantas ONGs que precisam de ajuda, tanto trabalho que pode ser voluntário, que pode ser... Não sei. Começa a procurar, começa a olhar. Veja, eu falei na abertura, a gente vai viver muito tempo, né? Claro, claro. A boa e má notícia é que nós vamos tranquilamente atingir 100 anos com saúde e com disposição. Então temos que estar atentos a isso. Doutor, eu converso muito aqui sobre o nosso corpo, que horas que ele se refaz, sobre o sono de qualidade, sobre a importância da gente dormir cedo, estar dormindo entre 10 e 2 da manhã, por causa da liberação de alguns neurotransmissores, etc. Isso vale para qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida. Porque eu conheço uma pessoa muito amada, muito próxima, que deve estar me assistindo, minha mãe, um beijo, mãe, ela fala assim: ah, não, acordei cedo a vida inteira, eu acordava 5 horas da manhã para ir para o hospital, porque ela é nutricionista. Agora eu acordo a hora que eu quero. E aí eu fico pensando, agora que veio na minha cabeça, esse negócio de acordar às 10, às 11, e aí dormir meia-noite, isso vai prejudicar também, né? E desregula toda a parte hormonal dela. Então você deveria dormir no horário que você sempre dormiu e acordar no horário que você sempre acordou. Talvez não precise ser 5:30 da manhã. Pode ser 6:30, pode ser 7. E acordar e colocar uma atividade física e colocar alguma atividade ao longo do dia. É que para muitas pessoas eu vou ficar acordado para quê? Não tenho o que fazer, mas o que eu quero é exatamente o contrário, que você tenha muito o que fazer. Que você tenha muita atividade, que você realmente coloque uma rotina na tua vida com disposição. Talvez seja difícil iniciar, não é fácil iniciar atividades, mas perseverar, continuar fazendo, isso seria muito, muito interessante. Principalmente para quem já está parado há um tempo, né? Claro, porque aí vai ter que fazer uma nova rotina de vida. Sem dúvida. E às vezes descobrir coisas que ela teria interesse. Por exemplo, você vale falou pra todo da tua mundo, mãe, né? hoje está tão na moda estudar microbiota intestinal, quem sabe ela como nutricionista não começa a interessar por estudar uma coisa ligada ao que ela fez e que ela possa estar se interessando. Que ela possa, o rapaz que fez enfermagem, que era enfermeiro, possa pensar numa atividade ligada à área da saúde, não um emprego, mas um trabalho. Perfeito. Lembrei de uma música do Raul Seixas, veio aqui na minha mente agora. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não aguenta. Ela continua 1000 por hora. Olha, obrigada, Carlos Antônio. Vamos passar para a próxima. Felipe Moreira, boa tarde. Meu pai sempre foi agricultor, mas por problemas no coração ele teve que parar de ir para a roça. E após meses em casa sem trabalhar, desencadeou-se depressão. Ele só quer ficar deitado, não faz nenhuma atividade física, não quer sair, até para socializar ele tem dificuldade. Já está sendo acompanhado por um psiquiatra e tomando medicação há meses, mas a impressão que dá é que não há melhoras. Ajude-me com dicas, por favor. Eu acho que precisa estar com esse psiquiatra muito próximo, né? Perguntar para ele, olhar,
não está melhorando com esse esquema de medicação, às vezes tem uma troca de medicação, tem uma situação que pode ser ajudada, mas também tem uma outra questão, que é a pessoa que talvez tenha desistido. Sabe, eu estou com um problema cardíaco, eu estou com um problema de saúde, eu estou com um tumor, eu estou com alguma coisa mais grave. Muitas pessoas que têm doenças mais graves, é como se abrissem mão da vida. E isto, às vezes, precisa descobrir um novo sentido para a vida. Então, uma parte, às vezes, de ligar-se novamente a uma religião, às vezes procurar um outro tipo de ajuda de uma psicoterapia, que possa ser uma coisa ativa no sentido de, sabe, e aí, como é que faz, né? Já que não estamos aqui mesmo na vida, vamos tentar que ela possa ser boa para a gente. Então, isso tudo ajudaria muito e acertar a medicação seria básico para o seu pai. Lembrar também que muitos remédios não podem ser usados junto com... Ele deve estar tomando remédios clínicos, remédios para o coração, né? Então, não é tão fácil, tão simples usar todos os antidepressivos. Muitos não podem ser usados, então tem que conversar proximamente com esse psiquiatra que está acompanhando teu pai e tentar junto com ele o melhor caminho para o bom desempenho do teu pai, né? Doutor, quando a pessoa, de certa forma, como você disse, desiste da vida, está com uma depressão muito profunda, o remédio não consegue trazê-la de volta? O remédio costuma desatolar, né? Mas essa pessoa precisa estar também participando disto. Eu vou dar um exemplo do meu consultório. Tem um senhor no consultório que a mulher acabou de descobrir que ele esconde remédios embaixo do colchão. Então ele não toma tudo que passam para ele. Porque ele acha que não vale a pena, que só está gastando dinheiro, que ele não vai ficar bom mesmo. E lá ele escondia alguns remédios. Tomava uma parte, a outra não tomava. Então, são cuidados. Quando a pessoa está muito deprimida, você precisa dar cuidado, ficar ali, dar o remédio, esperar ver se engoliu a medicação, dar no meio de uma refeição que ele não vai ter onde esconder. Então, esses cuidados são básicos. Perfeito. Sabe? E essa conversa, então, também com o psiquiatra tem que ser feita, né? Saber o que está tomando para ver se uma medicação não vai interferir com a outra. Na outra. Se ele não está indo bem, pode-se potencializar o que ele está tomando. Ele disse que há meses, né? E tem muita gente que comenta comigo nas redes sociais que está com depressão há meses. Tem gente que fala que tem depressão há anos. Existe a pessoa ficar tomando medicamento há muito tempo e não ter efeito com o medicamento correto? Hoje isso é muito difícil. Nós temos vários esquemas de tratamento. Você pode não, no primeiro esquema, acertar com a pessoa e é muito comum que isso aconteça. E ela vai perceber que acertou depois de quanto tempo? Então, depois de 15 dias, os remédios têm que começar a ter um bom efeito. No máximo 30, 40 dias, mas tem que às vezes ajustar a dose, subir dose, acertar isto. Não melhorou, o médico deve alterar o esquema, acrescentar alguma coisa, trocar o esquema e acertar o melhor tratamento. Mas ficar meses sem melhora, isto não seria bom. A Maria da Glória diz, boa tarde, como fazer para diminuir e dormir bem? Diminuir a ansiedade e dormir bem. Isso é o que todo mundo quer. Diminuir a ansiedade e dormir bem. Eu sempre penso que para dormir bem, precisa ter um bom dia. Então precisa acordar, ter atividade, sentir-se produtivo, ter coisas acontecendo na tua vida. Então, estar bem durante o dia é o primeiro fator. Se você está mais ocioso, não faz coisas durante o dia, se você tira sonecas... Outro dia um rapaz me contou que ele dorme 2, 3 horas depois do almoço. Não dá para dormir bem à noite assim, né? Infelizmente. Soneca, aquele cochilo depois do almoço, a siesta, ela é muito boa, por 15 a 30 minutos, não mais do que isto, né? Você precisa mais do que isso? Não, guarde para a noite, vai tomar meia-noite. Então, ter rotina e à noite ir desativando. Então, não dá para fazer coisas ativas à noite. Desligue das telas. Se for assistir uma televisão, coloque a televisão no modo, as televisões têm o modo azul, que é menos estímulo para o teu olho.
E tente assistir coisas mais suaves, não ficar vendo um filme de ação ou um filme que te interesse muito, ou vá maratonar uma série. Não dá. Precisa baixar um pouquinho. Então, depois à noite, é uma hora de recolher-se, ir se recolhendo para poder dormir. E às vezes o álcool também não ajuda. Álcool dá sono, sim, dá sono, mas ele te dá um sono de má qualidade. E isso é ruim. E aí também tem que olhar se você não tem nenhum problema respiratório. Se durante a noite, quem está dormindo junto, repara se você não está roncando muito, se você não tem aquelas paradas que a gente chama da apneia, porque dormir, às vezes, várias horas, não significa dormir bem. Você precisa dormir de um sono reparador. Perfeito. Olha, o Dr. Khalil Doualib é sensacional. Eu gosto de falar sempre com ele aqui no programa, aliás, com todos os profissionais da área de saúde, para levantar essa bandeira contra esse preconceito que, infelizmente, o mundo tão moderno, com tantas descobertas, ainda tem. Ai, psiquiatra, medicação, de jeito nenhum. Calma, esquece, tem que se cuidar. Se você está precisando de um bom médico, aqui, dico de coração. Dr. Khalil Doualib, ele está no @clínica.dr Khalil Doualib, Clínica DR Khalil Doualib, com K, tá? E o contato, para você marcar uma consulta, é o 11 3284 5876. 11 3284 5876. Uma das coisas boas da pandemia foi que a gente aprendeu a fazer até telemedicina, né? Então não tem nem mais desculpa, que você pode fazer isso da sua casa. Agora, tem muitas coisas ruins que vieram com a pandemia e eu tenho ouvido muita gente falar de abuso de medicamento. Vamos falar sobre isso próxima vez? Com certeza, aumentou muito o consumo de remédio para dormir, remédios para dor, um aumento brutal de abuso de medicamentos. Combinado a nossa próxima pauta. Obrigada, doutor. Até a próxima. E você...